Glória a Deus. Você está querendo viver o sobrenatural? Sim ou não? Amém, né? Glória a Deus. Então vamos, amados, abra suas Bíblias na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 18. Primeiro João, capítulo 4, versículo 18. A Bíblia que eu uso aqui é da Nova Versão Internacional, NVI. Então, vocês podem me acompanhar aí. De repente, se a nossa versão tiver alguma coisa diferente, mas pode ter certeza que vai significar a mesma coisa. Amém? Diz assim a palavra de Deus: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo pressupõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amém? Podeis assentar. Irmãos, essa foi uma palavra que eu não vou dizer para os irmãos que o Espírito Santo me deu no dia de hoje, tá? Essa foi uma palavra que o Espírito Santo me deu ontem, quando o Senhor me acordou na madrugada, o Senhor me deu um sonho, tratando algumas coisas, e como é gostoso isso, né? Como é gostoso quando o Senhor nos acorda, nos dá um sonho, fala conosco, revela, traz coisas profundas para o nosso coração. É muito bom, é muito bom. E aí, então, o Senhor começou a me mostrar alguns obstáculos para que as pessoas possam realmente viver coisas sobrenaturais. Coisas tremendas, coisas incríveis, coisas fantásticas com o Senhor. Sabe, nós precisamos realmente, e isso é muito importante, viver as coisas que Deus tem para nós, todas as promessas de Deus na nossa vida, viver os milagres de Deus, sabe, ser usado, como é gostoso poder ser usado como instrumento de Deus. Não é fato? Quem aqui já orou por alguém que estava doente, uma dor de cabeça que seja, e você viu Deus operar ali, você sabe que isso é muito bom, isso é muito gratificante. Mas o que impede da gente realmente obedecer a palavra, viver e seguir, né, conhecer os sinais que Deus chega e opera, tudo para a glória dEle? E aí, então, o Senhor tratou comigo no dia de ontem, e para compartilhar hoje com a igreja, uma coisa muito importante, que é o medo. O medo. Nós precisamos lembrar que o medo, o que é o medo? O medo, ele não surge do nada. O medo surge de raízes de rejeição, de amargura, de experiências ruins do passado, feridas na alma. E, principalmente, uma batalha travada onde? Na mente. Uma batalha travada na nossa mente. Lembrando que é justamente na nossa mente que nós ganhamos ou perdemos as batalhas da vida. É na nossa mente. Sabe, é na mente que tem as maiores doenças que travam o homem, como, por exemplo, depressão. É na mente do homem. Às vezes, tem coisas que a pessoa, de repente, ela poderia chegar e receber uma cura mais rápido, tomar posse de coisas maravilhosas na vida, mas ela não faz. Por quê? Porque a mente dela está travada. A mente dela não se vê capaz de viver essas coisas grandiosas. Nós somos chamados por Deus, gente, para viver coisas grandiosas. Quando eu falo de viver coisas grandiosas, tem muita gente que pensa, sabe, já em adquirir coisas. Tem gente que pensa em sabe, viver, comprar casa nova, carro, subir de promoção. Não que Deus não possa nos dar essas coisas. Mas eu quero lembrar, e eu gostei muito aqui, quando o nosso irmão Iago, ele trouxe para nós aqui a reflexão de dízimos e ofertas, justamente com uma visão
de você fazer, não para você pensar em receber algo aqui nessa terra, mas sim para você ter, ele não usou essa palavra uso eu, que está na palavra de Deus, que é o quê? Você juntar tesouros no céu. Realmente é preocupação com uma eternidade. Quando eu falo de coisas grandiosas, eu falo realmente da gente viver coisas profundas com Deus. Sabe, experiências que o Senhor chega para nós e Ele fala para a gente, olha, eu quero que você faça tal coisa agora. E geralmente as coisas que Deus pede para a gente, eu quero que você faça isso agora, é uma coisa que você não tem a menor condição de fazer. Tudo aquilo que Deus me pede para fazer, Suzy, faça isso. Pode ter certeza. Tudo que Deus me pede para fazer é algo que eu, olhando naturalmente, eu não tenho a menor condição de fazer. Mas se temos medo, não fazemos. Se tememos, nós não fazemos. O Senhor nos manda orar pelos enfermos. E por que geralmente a gente não ora pelos enfermos? Muitas vezes temos medo de que a nossa oração não vai fazer efeito. De repente eu vou orar para a pessoa e não acontecer nada. E aí, como é que vai ser? E se eu orar pela pessoa, a pessoa continuar na situação que ela está? E aí, então, por causa do medo, as pessoas acabam deixando de fazer coisas que são importantes, que ela precisaria estar fazendo. Mas eu quero falar no medo, que foi algo que Deus tratou muito ontem ao meu coração. O medo que Satanás coloca na mente das pessoas, quando de repente você está para fazer alguma realização, digamos assim, vou pegar uma coisa básica. Aqui uma coisa básica. Aqui alguns são casados, aqui está meio, né? O que casou, o que não casou, aqui está meio a meio. Mas geralmente, solteiros, eles pensam, será que um dia eu vou casar? Será que um dia eu vou ter alguém para mim? Porque, vamos falar a verdade, a gente não quer qualquer coisa, né? A gente quer casar e casar bem. Mas o diabo, quando a gente pensa isso, ele geralmente trabalha na nossa mente, lançando um monte de dados inflamados, dizendo que não vai acontecer. Ou se você casar, você vai ser muito infeliz. Homem nenhum presta, mulher nenhuma presta. Hoje está uma bagunça esse negócio. Não, você é velho demais, você é jovem demais, você não vai saber dar conta de casar, você não sabe nem a sua identidade, quem você é. São vários dados que o inimigo lança. Você não vai ter condição de manter uma casa, sustentar uma casa. E aí o inimigo já lança um monte de coisa na mente da pessoa. E se a pessoa tiver medo, ela não vai se lançar. Porque casamento, gente, principalmente nos dias de hoje, para casar tem que ter coragem. Para casar tem que ter coragem. Casamento é uma aventura. Quem casou sabe disso. Casamento é uma aventura. Casamento é algo que você tem, sabe, que se esforçar, que lutar por ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, nunca se esqueça que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Às vezes a pessoa que está casada, o diabo coloca, porque todo mundo passa, às vezes, alguns reveses na vida. E aí o diabo coloca na mente daquela pessoa que ela não vai ter condições de manter sua casa, de sustentar, de dar uma boa escola para os filhos. E aí a pessoa, então, aquele medo, aí faz com que aquela pessoa nunca desenvolva na vida, nunca cresça na vida, nunca queira algo melhor, esteja sempre satisfeita com pouco, com as migalhas. E eu quero dizer para você, Deus não tem migalha para mim e para você. Deus não tem migalha para nós. Deus tem coisas grandes, amém?
Deus tem coisas grandes. Mas se temos medo, nós não fazemos nada. Às vezes a gente tem medo, sabe, nós que somos cristãos, principalmente, uma coisa que é muito comum no nosso meio, a gente tem medo, porque o diabo lança na nossa mente o pensamento de que a nossa vida não será uma vida vantajosa, porque hoje, quando as pessoas pensam em vida de vitória, os valores estão totalmente distorcidos. Por exemplo, né? Quer ver o que eu considero vitória? Quantos anos você faz de casado esse ano? 34 anos. Isso para mim é vitória. Isso para mim é vitória. Uma pessoa se manter casada por 34 anos. Que eu saiba, tá? Posso falar alguma coisa que está errada aqui, mas que eu saiba, nunca se separaram, né? Ou separaram alguma vez? Nunca se separaram. 34 anos, os dois ali juntinhos. Olha que maravilha. Não estou falando que não tiveram dificuldades, não estou falando que não tiveram lutas, não estou falando que, de repente, não tiveram dias que eles pensaram, vamos chutar o pau da barraca aqui, vamos acabar com tudo, cada um vai para um lado. Mas, independente de toda a luta, de toda a dificuldade, eles permaneceram juntos. Isso é vitória. Amém, gente? Mas, para as pessoas do mundo, a vitória é você chegar e morar numa casa luxuosa. A vitória é você ter um carro Mega Blaster, um carro, sabe, eu nem sei os nomes das marcas dos carros aí, entendeu, gente? Porque eu por exemplo, da minha leiguice, eu falaria, né, dos carros da Honda, amém? Tal, que a única coisa que eu sei é que carro da Honda e Toyota vale a pena, porque não desvaloriza, né? Isso eu sei, é a única coisa que eu sei. Mas me perguntar agora, né, alguns tipos desses carros, eu não vou saber falar todos, não. Mas eu sei que tem. E aí, de repente, tem um carro desse na garagem. Se você não tem um carro na garagem, você derrota. Se você não tem uma conta bancária alta, é derrota. Se você não tem o celular, o último tipo, é derrota. Isso na visão do mundo. E, às vezes, nós, como cristãos, o diabo lança na nossa mente situações de que a gente tem que aparentar para as pessoas do mundo que nós estamos bem financeiramente, que nós estamos bem materialmente, que tudo nosso vai bem. Se tiver algum problema na nossa família, se tiver um caso de divórcio na nossa família, se tiver algum problema conosco, com filhos, de repente os filhos se perdem nas drogas, os filhos, de repente, acontece alguma coisa ruim, alguma desgraça, um acidente. O medo de que esse tipo de coisa possa acontecer e as pessoas deixarem de olhar para você realmente como referência. Aí eu quero te dizer uma coisa. O que a palavra diz, porque o medo supõe castigo. Agora, não só o medo supõe castigo, eu gosto daquela outra tradução que diz que, na realidade, uma pessoa que tem medo, ela vem sobre ela a consequência do medo. Vem sobre ela o castigo. Vem sobre ela a correção. Porque ela tem medo. Ela tem medo. Eu quero lembrar você que medo é falta de confiança em Deus. Jó, ele chegou e disse, aquilo que eu temia, me sobreveio. Ou seja, aquilo que eu tinha medo aconteceu comigo. Isso é um princípio espiritual. Se você tiver medo que algo aconteça, então se prepare, porque aquele algo corre grandemente o risco, 99% de chance de acontecer. Por quê? Porque você tem medo daquilo. Você tem medo. Então, aquele medo
ao invés de te blindar, aquele medo, ao invés de te ajudar, não, gente, esse medo vai atrapalhar, porque medo é falta de confiança em Deus. E aqui está falando que o verdadeiro amor, ele expulsa o medo. Quando você lembra, olhando para o teu pai, você lembra o seguinte: pode acontecer o que vier acontecer com você, porque todos nós podemos ter dias ruins, gente. Tá? O desemprego pode bater na porta de qualquer um de nós. Tá? Uma fatalidade pode bater na nossa porta. Qualquer coisa ruim pode acontecer conosco. Mas o que a gente precisa entender é que essas coisas ruins não vão afetar quem nós somos, ou até mesmo aquilo que as outras pessoas veem de nós. Porque se nós estamos alicerçados no amor de Deus, se nós estamos, porque eu quero te dizer uma coisa: para qualquer coisa acontecer nessa terra, Deus tem que dar a permissão dele. Porque tudo está no controle de Deus. Se Deus permitiu, Ele jamais vai me deixar, jamais vai deixar você na mão. Ele vai nos garantir, amém? Se Deus permitiu, Ele vai segurar as nossas pontas. E ao contrário, as pessoas que de repente poderiam ver a nossa vida e falar: olha que vida de derrota, olha que vida, eu não quero isso para mim. Ao contrário, daqui a pouco as pessoas vão começar a falar: eu quero ser como essa pessoa. Olha só, ela passou por tudo isso, ela está em pé, ela está sorrindo, ela está feliz, ela tem paz. Eu nunca me esqueço do dia, logo que eu me converti, gente, eu trabalhava com pessoas que viviam 100% para o mundo, sabe? E assim, as pessoas que geralmente estudam bastante e trabalham com conhecimento, com venda de conhecimento, quando olha assim para uma pessoa que se converteu, entrou para os caminhos do Senhor, não entende muito isso, porque os valores são bem diferentes, né? Porque são as coisas do mundo que importam, são os prazeres mundanos que importam. E aí, de repente, quando o líder da empresa, o chefe, dono da empresa, ele soube que eu havia me convertido, ele chegou, pegou e perguntou para uma pessoa que era próxima, que estava um pouco mais próxima a mim ainda. Aí ele chegou e perguntou: mas como é que está esse negócio? Ela está bem mesmo? Ela falou: a Suzy disse que uma coisa que ela consegue fazer agora é deitar e dormir. Quando ela deita, ela dorme. Aí ele chegou e disse: olha, eu posso não entender nada do que ela está fazendo, mas só dela conseguir fazer isso, deitar e dormir, eu já vejo isso como um benefício enorme, porque eu não sei o que é isso há muitos anos. Colocar a cabeça no travesseiro, deitar e dormir. E isso era o quê? A graça de Deus, amém, gente? É a graça de Deus que faz na minha vida. E aí, então, as pessoas elas começam a olhar para a gente de uma forma diferente. E, de repente, você está aí pensando: porque agora a pessoa está aí, mudou as vestes, mudou a maneira de falar, mudou a maneira de agir. Então, agora, de repente, não vai mais ser aceita. Mas não, as pessoas conseguem, o Senhor mostra para as pessoas aquilo que realmente importa. Eu quero te dizer uma coisa: quando o diabo chegar e lançar qualquer coisa na sua mente, olha, você não vai conseguir, olha, tal coisa vai acontecer, tal coisa será derrota, você diga: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive, o meu Salvador vive. E detalhe, eu quero te dizer uma coisa: Jó falou isso, e ele depois viu o resultado da declaração de fé dele. Quando o Senhor chegou e mudou toda a história dele, o Senhor virou o cativeiro de Jó. E isso foi num tempo, gente. Eu digo que ainda foi o tempo da graça, tá? Porque tem gente que pensa que foi o tempo da lei. Não, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem escreveu a história de Jó foi Moisés, tá, gente? E, de repente, o livro de Jó, né, ele não foi o último livro que foi escrito depois de Deuteronômio, tá? Corre o risco de Jó ter sido escrito antes de Gênesis, né? Antes de Gênesis ter sido escrito esse livro.
Eu não sei qual a época realmente que o livro de Jó foi escrito, mas eu sei de uma coisa, tá? Que ele vivia num tempo em que era graça, mas não é a graça plena como é agora, em que o nosso Senhor e Salvador, Ele morreu por nós e Ele ressuscitou por nós. Então, muito mais hoje, a gente pode descansar. O diabo quer lançar na tua mente que as coisas não vão dar certo, que você tem que desistir, que as coisas que não vai fluir e que você vai passar vergonha. Toda vez que você vier com pensamento, você não pode aceitar. Porque, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu já falei isso várias vezes aqui, inclusive nem fui eu que falei, né? Quem usou essa frase foi Martinho Lutero. Passarinho pode fazer ninho. Não. Você não pode impedir o passarinho de pousar na sua cabeça. Mas você pode impedir o passarinho de fazer ninho na sua cabeça. Amém, gente? O dardo inflamado maligno, eu não posso impedir de Satanás lançar um dardo aqui, não. Você está andando, você está lá, daqui a pouco você está pensando, lá tudo tranquilo. Você nem está pensando que o Satanás vai lançar um dardo. Ele vai e lança um dardo na tua mente. Ele lança um pensamento para que você fique com medo. Porque se você tiver medo, ele consegue te segurar. Ele consegue impedir que as coisas aconteçam na tua vida. Se você tiver medo, você fica travado. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí o que precisa? Aí eu preciso fazer o quê? Impedir do passarinho fazer ninho. Veio o pensamento, eu tenho que abrir a minha boca e declarar sobre o amor de Deus. A palavra de Deus lá em Romanos diz que o Senhor prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando a gente ainda era pecador. Então, sabe, o diabo ele gosta muito de trazer acusações para a gente. Chegar e falar, olha, para você não vai ter jeito mesmo, porque você viu quanto você já errou? Você viu quanto que você já fez? Quanto que você falhou com Deus? Ele sempre está querendo... Eu não estou falando isso, gente, para a pessoa ficar permanecendo no pecado. Se você permanecer no pecado, dá uma lida lá do que fala Apocalipse, do que lá em Coríntios fala, né? Não erreis. Aí fala aquela lista de pessoas que não vão entrar no reino dos céus. É aquelas pessoas que permanecem no pecado, que na realidade a graça não teve poder na vida dela porque ela não se abriu para a graça de Deus. Não pôde ser transformada pela graça de Deus porque ela na realidade não quis ser transformada pela graça de Deus. Porque Deus só trabalha na minha vida e na sua vida se a gente quiser. Porque se a gente não quiser, Deus não trabalha na nossa vida, amém? Mas então, o Senhor, olha só, se Ele já provou o amor dEle, Ele deu tudo por você, quando você ainda era pecador, quando você ainda não queria nada com Deus, nem pensava em se entregar para Deus, em viver uma vida realmente comprometida com Deus, Ele já fez tudo aquilo por você. Aí hoje, porque você aceitou Jesus e de repente você deu um vacilo aí, você acha que você não é mais digno? Que não tem mais perdão para você? Que Deus não pode mudar a tua história? Que Deus não pode intervir? Ou seja, o que nos separa do amor de Deus, irmãos? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. E quando você tem isso em mente, o amor de Deus por você, quando você tem em mente que você é filho amado, não só filho, mas filho amado. E aí, então, você tem liberdade. Amém? Quando a gente tem um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com os nossos pais, a gente entra na casa dos nossos pais, a gente deita na cama dos nossos pais, a gente abre geladeira, a gente pega o que a gente quer comer. Só não faz isso aquelas pessoas que não têm um relacionamento muito... Né? Ou tem aqueles pais que não sabem ser pais, né? O pai chega lá, aí o filho está com fome, não tem comida para você.
Ou você é folgado, você vem comer na minha casa. Não, amados, isso aí não estou falando desse tipo de pai. Eu estou falando do nosso pai. Porque a palavra mesmo já diz que nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Imagina o nosso Pai Celestial. Amém? É lógico que Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Mas o que eu quero te dizer é uma coisa. Nesta noite, que você grave isso. O que impede de você viver o sobrenatural de Deus? Uma das coisas, né? Tem várias coisas, mas uma delas, e uma das mais fortes, o medo. Porque o medo traz consigo a dúvida. O medo traz consigo a incredulidade no amor de Deus por você. E não existe coisa pior para mim e para você, quando a gente deixa de acreditar no amor de Deus. Quando a gente deixa de se ver como filho amado. O filho amado, ele pode errar, ele pode falhar, mas o verdadeiro pai, ele vai estar sempre com os braços abertos para aquele filho, para ajudar o filho a sair daquela situação. Você pode ter se metido numa situação, numa enrascada terrível, mas o pai verdadeiro, nosso pai, se você pedir ajuda, ele vai te ajudar a sair dessa situação. Amém? Uma vez, quando nós estávamos no presídio, o pastor Wellington, ele trouxe uma ilustração que eu achei muito maravilhosa, que fala sobre isso. O amor do pai, né? Então, ele conta a história de um pai que era juiz. Ele era juiz. Era juiz, ele tinha todos os recursos ali, era uma pessoa bem abastada financeiramente, mas o filho dele era terrível. O filho dele era terrível. Mas antes desse homem, desse pai ser juiz, ele era advogado somente. Porque eu não sei se você sabe, porque para poder ser juiz tem que ser primeiro formado em direito, ok, gente? Tem que passar pela faculdade de direito. Ele era advogado. Ele era advogado. E aí, então, o filho sempre aprontando, sempre aprontando. E o pai, o que fazia? Advogava e defendia a causa do filho. Daqui a pouco o pai ficava sabendo que o filho tinha sido preso, ele ia lá, advogava em favor do filho, tirava o filho da cadeia, tirava o filho da prisão. Mas aí o pai passou no concurso para juiz, e aí o filho aprontou de novo. Aí quando o filho aprontou de novo, aí o pai já tinha avisado o filho, olha, eu vou fazer esse concurso, se eu passar, eu não vou poder mais te defender. Porque eu vou ter que julgar corretamente, eu vou ter que ser o juiz correto. Aí o filho chegou e aprontou, e o que aconteceu? O pai teve que julgar a causa do filho. E aí, o que vocês acham que esse pai fez? Passou a mão na cabeça do filho ou condenou o filho? Condenou o filho. Ele condenou o filho. Aí tinha que pagar lá uma multa. Mas aí o filho não tinha dinheiro para pagar a multa. Aí o que esse pai fez? Depois que ele foi, que ele condenou o filho, que ele ordenou que o filho pagasse a multa, ele tirou a sua toga de juiz, terminou o serviço dele, pegou a sua carteira e pagou a multa. E soltou o filho. Amados, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: isso é o que Jesus fez. Jesus foi condenado no meu e no seu lugar. E ele pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, para que hoje a gente seja livre. E a principal liberdade hoje, ela tem que estar na nossa mente. Se você não se vê como uma pessoa livre em Deus, não uma pessoa livre para fazer coisa errada,
Mas uma pessoa livre, realmente, para poder desfrutar dessa vida, desfrutar a alegria, desfrutar a paz que o Senhor tem, desfrutar o ministério que Deus te deu. Se você não se vê como essa pessoa livre, você vai continuar condenado. Mas por causa da tua mente, da tua maneira de pensar. Aqui a gente não fica falando toda hora, olha, se você ficar assim, você vai para o inferno. Não, porque a gente está falando para você o seguinte: Jesus já morreu, já resolveu todo o teu problema com o pecado. O que você precisa é olhar para Jesus. O que você precisa é buscar força em Cristo. Porque em Cristo você tem tudo aquilo que você precisa. Amém, gente? E quando eu falo de tudo o que precisa, eu não falo só de comida, eu não falo só de roupa. E eu vou falar uma realidade. Tem 24 anos que eu estou na presença de Deus. Não sei o que é dormir uma noite com fome, porque o Senhor sempre me supriu. Amém, gente? Eu não sei o que é dormir uma noite com frio, por não ter roupa, porque o Senhor sempre me supriu. Eu não sei o que é dormir uma noite ao relento sem ter uma casa onde morar, porque o Senhor sempre preparou um lar para mim. Eu sempre morei num local em que Deus cuidou de mim. Mas o que é mais importante é a gente entender que em Cristo a gente tem toda a força para vencer o pecado. Amém? Porque, na realidade, Jesus já venceu o pecado. A gente só tem que acompanhar. É aquela história. Eu lembro de uma época, a minha irmã tinha uma chácara aqui em São José dos Campos, e a gente ia várias vezes para essa chácara lá, era convidado para ir para essa chácara. E aí a gente gostava de desbravar os matos. Aí tinha aquela história de que quem ia na frente ia cortando o mato, quem ia na frente ia se machucando, tinha mais trabalho porque tinha que desbravar aquele mato, mas quem vinha atrás só tinha que acompanhar o passo de quem estava na frente. Amém, gente? E aí a pessoa não se machucava e pegava o lugar limpo, tudo certinho. Assim é também com Cristo. Cristo se machucou, Cristo se feriu, Ele foi à frente, Ele desbravou tudo. Agora a gente só tem que andar nos passos que Cristo andou, para que a gente possa viver uma vida realmente digna a tudo aquilo que Deus tem para nós. Estou falando ministerialmente, estou falando espiritualmente, estou falando financeiramente, eu estou falando da área da saúde, eu estou falando em todas as áreas, gente. Cristo tem muitas coisas para entregar para mim, para você, mas para a gente poder viver, a gente nem tem que se machucar e se ferir, não. É só você andar nos passos de Jesus. E aí você vai. E você vai chegar, e você vai concluir esse caminho. No amor, não há medo. Amor de quem? Se você precisa estar aliançados, alicerçados no amor de Deus. Eu quero que você se lembre de uma coisa, de algo que Deus tratou comigo outro dia, alguns meses atrás. Quando eu estava trazendo a vida de José, né, a luta de José, a gente sempre gosta de falar de José, né, falar a verdade, porque José é um cara que, para a gente, é vitória, amém? É exemplo de um cara vitorioso. Mas sabe quando a gente começa a ver a vitória de José? Não é somente depois que ele foi eleito por Faraó, governador do Egito. Mas quando em cada situação que ele estava, ele permanecia firme. Ele com certeza não murmurava, porque murmurador não é promovido. E ele estava sempre acima. Ele estava sempre nos lugares mais altos de onde ele era colocado, seja na casa de Potifar, seja na prisão, ou seja no palácio do governador. Mas ele tinha tudo para murmurar, ele tinha tudo para reclamar, ele tinha tudo para querer se vingar dos irmãos, ele tinha tudo para ter raízes terríveis de amargura dentro de si,
raiz de rejeição, sim ou não? Sim. Mas com essas atitudes que a gente vê sempre ele ali em cima, sempre colocado em cargos de confiança, a gente vê que ele não tinha isso. Mas então o que acontece com ele? José o tempo todo sabia que ele era filho amado. Ele podia estar muito triste com o relacionamento dos irmãos, com a traição dos irmãos, mas ele sabia que o pai dele o amava. Que o pai dele o amava. Isso foi que Deus tratou comigo. Quando a gente estava falando, mas o que fazia que José não pecava? O que fazia com que José não caísse nas armadilhas? Ele sabia que era filho amado. Esse é o principal ponto na minha e na tua vida. Será que quando você olha para Deus, você realmente vê que Deus é teu pai? E não somente que Deus é teu pai, mas Ele é um pai que verdadeiramente te ama? Um pai que torce por você? Um pai que quer ver você dar certo? Ou na sua cabeça você está olhando para Deus e pensando assim, você falhou comigo, você pisou na bola, você errou, já estava esperando você cair, eu já estava esperando você falhar, eu já estava esperando. Não, eu quero te dizer uma coisa, esse pai te ama tanto, que ele está aqui de mãos estendidas para você nessa noite, e está dizendo para mim, para você nessa noite, ei, filho meu, ei, filha minha, qual é o teu problema? Papai está aqui para te ajudar. Papai está aqui para estender as mãos para você. Está difícil? Vamos junto. Eu vou com você resolver essa situação. Detalhe, ele não vai resolver a situação sozinho. Ele vai com você. Amém? Porque você tem que aprender, você tem que crescer. Você tem que amadurecer, ele vai junto com você. Mas o mais importante, ele vai com você. E se o pai vai com você, você acha que você vai sair envergonhado? Você acha que no final dessa história, o que tem para você é derrota? Não. O pai está junto de você. Então, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai. Agora, o que Deus vai fazer, aí é problema dele, gente. Sabe? Porque o problema também do homem é querer dizer para Deus como Deus tem que fazer. Senhor, estou precisando dessa bênção. Então, o Senhor abre tal porta de emprego, abre isso, prepara tal coisa, prepara isso para mim, prepara aquilo. Não, gente, eu não sei como Deus vai fazer, não é problema meu nem seu. Saber como Deus vai fazer. A nossa posição é saber que somos filhos amados e que o nosso Pai não vai nos deixar de qualquer jeito. O nosso Pai, Ele está aqui. Ei, filho, ei, filha, estou aqui, me procura. Mas quanto tempo nós estamos gastando em oração? De realmente buscar o Pai? Às vezes a gente gasta, sabe, tanto tempo ligando para um, ligando para outro, falando dos nossos problemas para um, para outro. Que detalhe, que nem pode resolver o nosso problema, nem pode nos ajudar. Mas a gente não chega diante de Deus, não conversa com Deus, não fala com o Pai, não abre o coração. No amor não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo. Por que o perfeito amor vai expulsar o medo? Porque você vai se lembrar o tempo todo. O meu Pai me ama. Eu posso passar por dificuldades? Posso sim, tá? Porque tem gente que pensa que porque o papai te ama, que você não vai passar luta, que você não vai passar dificuldade. Ele nunca disse isso pra gente. Ele nunca disse isso pra gente. Ao contrário. O Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então significa que a gente pode passar por dias difíceis, a gente pode passar por situações que a gente não gostaria de passar, mas isso não vai nos parar, isso não vai nos barrar. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso Pai, Ele age em nosso favor. Alguma coisa Deus está preparando para nós. Ele já sabia do seu dia mal. Ele já sabia do meu dia mal. Ele já sabia da minha dificuldade. Ele já sabia da sua dificuldade. Mas o
o nosso Pai está aqui para chegar e dizer para mim e para você: ei, eu te amo. E eu te ajudo. Amém? Mas não esqueça que ele fala também: esforça, que eu te ajudo. Eu tenho que nos esforçar, não é? Você tem que se esforçar, eu tenho que me esforçar, a gente tem que se esforçar. Não é pensar porque é achando que tudo vai simplesmente, não vou fazer nada, não. Ele vai com a gente, ele vai nos dirigir, ele vai nos guiar, ele vai nos conduzir. Amém? Essa semana mesmo, eu passei por uma situação, eu já estava há vários dias angustiada com essa situação, toda preocupada. Mas a hora que eu cheguei para Deus e falei: Senhor, o Senhor viu que eu tentei de tudo. Não deu nada certo. E detalhe, estou até me incomodada aqui, porque acho que tem coisa que eu tentei fazer, que nem era para ter feito. Mas, Senhor, seja feita a sua vontade. Aquilo que o Senhor quiser que eu faça, o Senhor vai me direcionar e eu vou fazer. E aí, quando eu vi, o Senhor me direcionou e as coisas se resolveram na hora certa, no dia certo, para a glória dele. Amém, gente? Lembre-se, Ele é teu Pai, Ele é meu Pai, Ele está do nosso lado, Ele está aqui para nos ajudar. O perfeito amor lança fora todo medo. Saber, estar alicerçado no amor de Deus, vai te ajudar a vencer o dia mau. Porque você vai saber que, independente do que você está passando, você não vai permanecer nessa situação. Porque o Senhor está contigo. Agora, aquele que tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor. E aquele que tem medo vai sofrer o castigo. Vai sofrer aquele problema. Porque ele não está alicerçado no amor de Deus. Amém? Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor. Agradecer por esta palavra. Queremos viver o sobrenatural, Senhor. Mas com medo não dá para viver o sobrenatural. Queremos ter grandes experiências contigo, testemunhar grandes coisas. Mas com medo não dá. Então eu te peço, Senhor, no nome santo de Jesus, que cada dia mais a gente venha olhar para o teu amor, olhar para ti, lembrar o quanto somos filhos amados, como somos importantes para ti, porque o Senhor nos dá essa importância, não porque a gente realmente vale isso, mas é porque é o Senhor que nos dá, nós temos o valor que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez valorosos, o Senhor nos fez valiosos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Eu posso dizer, até aqui me ajudou o Senhor. E eu sei que eu cheguei aqui. Eu pude trazer essa palavra porque o Senhor me ajudou, o Senhor me capacitou. E vou poder fazer muito mais coisas, porque o Senhor é Deus na minha vida. E cada pessoa que está aqui pode ir muito mais além do que imagina, porque o Senhor é na vida de cada um deles. É em nome de Jesus. Amém, queridos?